Fiquei mais de uma semana fora do Face Live porque estava no litoral de Santa Catarina. E a qualidade do sinal na praia de Camboriú, onde a minha sogra tem um apartamento, tinha um apartamento, que minha mulher herdou, é quase nula. Não consegui fazer o Face. Hoje pela manhã tentei fazer também no meu escritório aqui em Curitiba, com o sinal da Copel. Caiu, uma péssima qualidade, o que me entristece porque o sinal da Copel era, na minha opinião, o melhor do Brasil. Mas parece que a coisa está degringolando. A ideia é eu comentar com vocês a minha experiência em relação à administração de penitenciárias. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. Eu lidei muito com isso, esse problema foi parte das minhas preocupações e eu tentei, nas limitações que tem um governador, resolver. E eu quero expor para vocês o que aconteceu na nossa administração, o que nós fizemos e o que, a partir desta experiência, me levou a acreditar que nós podemos fazer para solucionar esse problema no Brasil. Eu assumi o governo, o sistema estava um caos. A vigilância era privatizada e as empresas que forneciam a segurança interna da penitenciária, serviam, que ofereciam os agentes, eram, como todas no país, muito ruins, tinham um foco só no lucro. O negócio delas era pagar o menos possível para ganhar o mais possível em forma de lucros pelo suposto serviço que prestavam. Salários miseráveis, na época era 500 e poucos reais o que ganhava um agente penitenciário. Eu acabei com esse negócio, eliminei a privatização e coloquei profissionais selecionados pelo Estado com um salário decente. À época, os salários pagos pelo Paraná eram os melhores do Brasil. Em seguida, tive problemas também com a corporação, com os agentes. Eles saíram no salário miserável, eu coloquei, através de concursos públicos, agentes profissionalizados com um salário decente, era o mais alto do Brasil à época, mas logo depois eles queriam trabalhar 1 ou 2 dias por semana e folgar o resto do tempo e me criaram algumas confusões. É o problema do trato com as corporações e nós enfrentamos esta situação e resolvemos o problema com a firmeza necessária. Mas eu acreditava que se eu construísse 12 penitenciárias no Paraná, eu teria resolvido o problema da lotação e da qualidade do atendimento, a possibilidade de recuperação dos presos por pelo menos 20 anos. Mas construí 12 penitenciárias, mais uma penitenciária federal foi construída em Catanduvas e ampliei de forma significativa, com reformas efetivas, muitas outras penitenciárias do Paraná. Instalei também algumas celas de concreto, celas avulsas de concreto, para fazer, às vezes, da prisão provisória. Mas não aconteceu o que eu esperava, em função do sistema judicial brasileiro. A cada penitenciária nova inaugurada, imediatamente o sistema judiciário lotava a penitenciária, as tais prisões provisórias. Talvez vocês não saibam, no Brasil, mais de 40% dos presos têm prisão provisória. Há uma pressão enorme da mídia que influi na sociedade contra o perigo dos pretos, dos pobres, que leva à marginalização de uma parte da população brasileira não incluída no mercado de trabalho, no mercado de consumo. E os juízes vão logo decretando a prisão provisória. Então, nós temos que resolver isso. Mais de 40%. Por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, agora, pelo que eu li na net, na internet, 60% dos presos estavam lá em prisão provisória, sem condenação alguma. E depois, se condenado, se o processo for à frente, e muitos não vão à frente, ficam anos lá sem defesa alguma. E aqui no Paraná, 27% não tem defesa alguma. Em alguns lugares do Brasil, 70%, 80% dos presos não têm defesa, não têm acesso pela sua condição econômica e pela inexistência necessária da defensoria pública, que sempre é precária.
mais da metade deles, se processados e condenados, são condenados a penas alternativas, que não significam pena de prisão. Então, eles nunca deveriam ter estado numa penitenciária. São crimes mais leves. Eu tentei encaminhar uma solução para isso no Senado logo que cheguei lá. É um projeto de lei, mexendo na legislação, que restringe a possibilidade da decretação de prisão provisória. O juiz tem que justificar, não pode ser uma prisão provisória simplesmente decretada sem dizer porquê. O máximo de 30 dias, ela pode sim, ela pode ser renovada, mas daí só renovada se a renovação for aprovada, no meu projeto de lei, por uma Câmara de, no mínimo, 3 juízes. Acaba essa pressão absurda e a renovação indiscriminada de prisões provisórias. Com isso, nós teríamos, na pior das hipóteses, uma supressão de 40% dos presos nas prisões provisórias do Brasil. Mas não é só isso. Há cerca de 10 anos atrás, nós tivemos a nova lei das drogas. E esta lei eliminou a punição aos usuários de drogas. Troço bacana, né? Eu mesmo festejei a época. Mas se vocês forem ler o texto da lei, ela possibilita a hermenêutica do juiz, o livre-arbítrio do juiz, porque ela condiciona a não criminalidade, a consideração de usuário e não de traficante, a um exame por parte do juiz da condição pessoal e social do réu. Vocês sabem o que acontece sob a pressão da mídia contra os mais pobres, contra os pretos, contra as minorias. Acontece que o juiz acaba sob pressão, condenando sempre os mais pobres. O usuário é só filho de rico. Só quem tiver na sua defesa um advogado importante, capacitado, porque grande parte da população sequer advogado tem. Os mutirões do Supremo Tribunal Federal demonstraram já que alguns indivíduos ficaram presos por 12 anos sem ter nenhuma acusação, simplesmente por serem pobres, por não terem dinheiro de acessar um advogado, por não terem a menor possibilidade de ter assistência de uma precária defensoria pública. Aliás, a defensoria pública em estados de grande população é uma coisa rigorosamente inviável, porque precisaríamos ter um verdadeiro exército de defensores públicos para dar conta da necessidade das pessoas desprovidas de recurso para a contratação de um advogado. Minha gente, então, eu acredito que se nós mexermos nessa lei que possibilita a prisão provisória indiscriminada, exigirmos que seja feita dependendo do tipo de cominação que se pretenda dar a pena de crime, no máximo 30 dias, renovável por uma Câmara, por um conselho de juízes. Nós estaremos diminuindo bastante essa superlotação que cria o clima para a organização das facções. O Comando Vermelho, o PCC, a Família do Norte, essas organizações que vão tomando conta das penitenciárias brasileiras. E o outro aspecto é mexermos na lei de droga. Nós acabamos com a criminalização do usuário, mas deixamos isso a critério do juiz que sofre a pressão social. A pressão contra os pobres, a pressão contra as minorias, a pressão contra os negros. Nós temos que estabelecer um tipo preciso de definição do que seja o usuário e não deixar ao alvitre de um juiz que pode sofrer e sofre a pressão da sociedade e a pressão da sua própria formação em função do extrato social ao qual pertence, de onde saiu para fazer o concurso de juiz. Então, minha gente, nós estaremos dessa forma encaminhando a diminuição da lotação e com prisões sem superlotação, podemos com facilidade enfrentar a questão das facções das organizações. Agora, eu vi o governo se reunindo com exército, polícias de estados e propondo a participação do exército para revistar prisões.
É um aviltamento do Exército Brasileiro. O Exército agora é revistador de prisões. Vamos ter aí o coronel-chefe, comandante da revista da prisão de Piraquara, em Curitiba, da prisão de Pedrinhas, lá no Maranhão. Minha gente, o Exército não tem essa finalidade de revistar. E ainda dizem gaiatamente que os militares do Exército não terão contato direto com os presos, são revistadores, é uma espécie de polícia técnica. Estão abolindo a Força Nacional, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os guardas presidiários. Não é este, decididamente, não é este o caminho. Agora, precisamos rever rapidamente a lei das drogas, porque considerar o usuário em função das suas circunstâncias pessoais, não do fato de ser ou não usuário, e sociais, é uma coisa absolutamente sem sentido. É o tipo aberto que permite ao juiz, sob pressão da sociedade, prender exatamente quem ele quiser, sem se preocupar muito com a verdadeira responsabilidade. Muitos países do mundo estão descriminalizando as drogas. De uma forma absoluta, eu não sou partidário disso nessa situação social do Brasil, com 204 milhões de habitantes, uma pobreza enorme, uma falta de informação brutal. O Uruguai está fazendo a experiência com a maconha. Já viu uma experiência semelhante em Hamburgo, na Alemanha, descriminalizando tudo. As pessoas têm salas do Ministério da Saúde e da Justiça, onde os viciados podem tomar as suas drogas que lhes é fornecida. Lá funcionou, mas Hamburgo tem uma população muito pequena. E as penitenciárias de Hamburgo hoje estão sendo transformadas em hotéis temáticos, porque não tem mais preso. Quando acabou essa história de prender o usuário, e aqui no Brasil continua se prendendo a critério do juiz, que examina a situação pessoal e social do réu, esvaziou completamente, porque não havia mais a necessidade de prender, o tráfico acabou também. Mas lá é uma pequena população, no Brasil não. Mas essas medidas que eu coloquei são interessantes, né? A limitação da prisão provisória e a mudança na lei das drogas. Daí nós vamos ter penitenciárias com menos ocupantes, sem a superlotação, e a possibilidade concreta dessa população ser remanejada no sentido de viabilizar a recuperação. Porque mais cedo ou mais tarde, um preso vai sair da penitenciária. Nós não temos prisão perpétua. Ele tem que sair com condição de sobreviver com o seu próprio trabalho, ter condição de se reintegrar na sociedade. E esses verdadeiros infernos em que se transformaram as penitenciárias brasileiras não recuperam ninguém. É uma espécie de pós-graduação na criminalidade e abre, sem dúvida alguma, espaço para as facções. Agora, ao lado disso, a corrupção da política lá no Amazonas, segundo as denúncias que nós vemos pela imprensa hoje, a Fraternidade do Norte, a FDN, financiando campanha do governador, são coisas absolutamente inacreditáveis, e contra isso nós precisamos de medidas enérgicas e rápidas. A corrupção é um problema, mas o que me entristece é que no Brasil as soluções são todas ridículas, como essa palhaçada de transformar o Exército Brasileiro em exército revistador. E essas medidas que supostamente combatem a corrupção, o Temer disse, agora vamos construir mais 5 presídios nacionais. Minha gente, eu fui governador do Paraná, eu construí 12. Eu aumentei a possibilidade, à época, de 6.500 vagas, mais ou menos, para 16 mil vagas. E como eu disse a vocês no início dessa conversa, eu esperava resolver esse problema por 20 anos. Mas o sistema judicial e as prisões repetidas, provisórias, sem sentido, sem finalidade, rigorosamente absurdas, impediram que eu atingisse o objetivo pretendido. Mais tarde eu fui entender que esse objetivo não foi atendido em função da facilidade dada ao juiz de decretar a prisão provisória sob pressão da sociedade, principalmente sobre os negros, sobre os mais pobres, e essa maluquice da lei que deixa ao alvitre do juiz a definição de ser alguém usuário ou traficante. E
que nós vimos é o seguinte: pobre é traficante, rico contrata advogado, é usuário. Existe um caminho para resolver esse problema, mas seguramente não é esse caminho da presepada de envolver o nosso glorioso Exército Nacional nesse processo com o qual ele não tem nenhuma responsabilidade e não deve se meter, porque ele não está preparado para isso. É o aviltamento do Exército Brasileiro e fica aqui a minha proposta de protesto em relação a isso. Logo em fevereiro o Senado começa a funcionar e nós vamos conversar também sobre isso. Um abraço a vocês, era esse o tema, e eu acho até que me alonguei um pouco mais do que devia e fui meio repetitivo, mas eu quis deixar claro o meu entendimento e passar para vocês a minha experiência de governador do Paraná por 3 vezes, como eu tratei do problema das penitenciárias, o sucesso que consegui e o insucesso, e o porquê do insucesso. Uma boa tarde para vocês.